E se eu te dissesse que neste exato momento, existe uma tecnologia tão pequena que você não consegue ver, nem com os melhores microscópios do mundo? Uma tecnologia que pode estar dentro do seu corpo agora mesmo, monitorando cada batimento do seu coração, cada respiração, cada célula que se divide. Isso não é ficção científica. É a realidade dos chips nanométricos, dispositivos menores que um grão de poeira que estão prestes a revolucionar completamente a forma como entendemos o corpo humano. Hoje você vai descobrir como esses chips microscópicos podem conectar seu cérebro diretamente à internet, detectar doenças anos antes dos sintomas aparecerem e até mesmo reparar seu DNA em tempo real. Prepare-se para uma jornada que vai mudar para sempre a sua percepção sobre o futuro da humanidade. Bem-vindos ao canal Grid Digital, onde exploramos as tecnologias que estão moldando o nosso futuro. Eu sou seu host, e hoje vamos mergulhar em uma das descobertas mais revolucionárias da história da humanidade. Imagine por um momento que você pudesse segurar nas suas mãos um dispositivo tão pequeno que seria invisível a olho nu, mas tão poderoso que poderia salvar milhões de vidas. Estamos falando de chips que medem apenas alguns nanômetros de largura. Para você ter uma ideia do quão pequeno isso é, um nanômetro é 1/1000º de um metro. Se um nanochip fosse do tamanho de uma bola de futebol, um fio de cabelo humano seria maior que o planeta Terra. É literalmente impossível de imaginar. Mas aqui está a parte mais incrível. Esses chips microscópicos não são apenas pequenos, eles são inteligentes. Eles podem processar informações, tomar decisões, comunicar-se entre si, e até mesmo se auto-reparar quando necessário. Neste momento, enquanto você assiste este vídeo, pesquisadores ao redor do mundo estão desenvolvendo chips tão pequenos que milhares deles poderiam flutuar em uma única gota de água. E cada um desses chips tem o poder de processamento que superava computadores inteiros de apenas algumas décadas atrás. Mas a pergunta que não quer calar é: o que isso significa para o futuro da humanidade? Para entender como esses nanochips funcionam, precisamos primeiro compreender o mundo da nanotecnologia. Estamos falando de engenharia no nível atômico, onde cada átomo é posicionado com precisão cirúrgica para criar estruturas funcionais. Os nanochips são fabricados usando técnicas de litografia extremamente avançadas, onde feixes de elétrons esculpem padrões em materiais semicondutores, com precisão de poucos átomos. Enquanto os processadores tradicionais que conhecemos hoje são medidos em nanômetros, os nanochips que estamos discutindo são ainda menores, operando na escala de poucos átomos. Isso significa que eles podem ser injetados no corpo humano através de uma simples seringa. Mas como algo tão pequeno pode ser tão poderoso? A resposta está na física quântica. Nessa escala, os elétrons se comportam de maneira completamente diferente, permitindo que esses chips processem informações de formas que desafiam nossa compreensão tradicional da computação. Os nanochips aproveitam efeitos quânticos, como o tunelamento quântico e a superposição para realizar cálculos que seriam impossíveis para computadores convencionais. Eles literalmente existem em múltiplos estados simultaneamente até que uma medição seja feita. Agora vamos explorar as aplicações mais fascinantes desses nanochips na medicina. Imagine nanodispositivos circulando pela sua corrente sanguínea, monitorando constantemente seus sinais vitais, níveis hormonais e até mesmo a atividade de células individuais. Esses chips podem detectar células cancerígenas quando elas são apenas uma entre milhões de células saudáveis. Isso significa diagnósticos de câncer anos antes que qualquer sintoma apareça, quando a doença ainda é completamente curável. Mas a detecção é apenas o começo. Esses nanochips também podem carregar medicamentos e liberá-los exatamente onde são necessários. Imagine quimioterapia que ataca apenas células cancerígenas, deixando completamente intactas as células saudáveis. Isso eliminaria praticamente todos os efeitos colaterais que conhecemos hoje. Para pacientes diabéticos, nanochips poderiam monitorar continuamente os níveis de glicose e liberar insulina automaticamente, mantendo os níveis de açúcar no sangue perfeitamente equilibrados 24 horas por dia. E aqui está onde as coisas ficam realmente impressionantes. Nanochips neurais, que podem se conectar diretamente aos neurônios do seu cérebro. Isso poderia restaurar a visão para pessoas cegas, permitir que paraplégicos controlem membros robóticos com o pensamento, ou até mesmo tratar depressão e ansiedade diretamente no nível neural. Mas talvez a aplicação mais revolucionária dos nanochips seja a possibilidade de conectar diretamente o cérebro humano à internet. Imagine poder acessar toda a informação da humanidade instantaneamente, apenas pensando em uma pergunta. Não mais pesquisas no Google. Não mais esquecimento de informações importantes. Com nanochips neurais, você poderia aprender um novo idioma em questão de horas, dominar matemática avançada em dias, ou ter acesso instantâneo a qualquer conhecimento já descoberto pela humanidade. Seria literalmente o fim da ignorância como a conhecemos. Mas isso vai além do acesso à informação. Nanochips poderiam permitir comunicação direta de pensamento para pensamento entre pessoas.
Imagine compartilhar não apenas palavras, mas emoções, memórias e experiências completas com outras pessoas instantaneamente, independentemente da distância. O sistema educacional seria completamente transformado. Em vez de anos de estudo, conhecimento complexo poderia ser transferido diretamente para o cérebro em questão de minutos. Médicos poderiam ter acesso instantâneo a todo o conhecimento médico durante cirurgias. Engenheiros poderiam visualizar projetos complexos diretamente em suas mentes. Mas com grande poder vem grande responsabilidade, e os nanochips levantam questões éticas profundas que a humanidade nunca enfrentou antes. Quem controlaria essa tecnologia? Quem teria acesso aos dados coletados pelos chips em nossos corpos? Imagine que cada pensamento, cada emoção, cada reação biológica do seu corpo fosse monitorada e potencialmente acessível por governos, corporações ou hackers. A privacidade como a conhecemos deixaria completamente de existir. Existe também o risco de criar uma nova classe social, os aprimorados e os não aprimorados. Aqueles com acesso aos nanochips teriam vantagens cognitivas e físicas tão grandes que poderiam se tornar uma espécie completamente diferente. E se nanochips pudessem ser hackeados? Criminosos poderiam potencialmente controlar as funções corporais de uma pessoa, acessar suas memórias, ou até mesmo alterar sua personalidade. Estaríamos criando vulnerabilidades biológicas que nunca existiram antes na história humana. Estamos potencialmente no limiar da próxima grande evolução da espécie humana. Não uma evolução biológica que leva milhões de anos, mas uma evolução tecnológica que poderia acontecer em décadas. Nanochips poderiam nos transformar em seres com capacidades que hoje consideraríamos sobrenaturais. Imagine uma sociedade onde doenças são coisa do passado, onde o envelhecimento pode ser interrompido ou revertido, onde a capacidade intelectual humana não tem limites práticos, onde a morte por causas naturais se torna opcional, não inevitável. Poderíamos ver em espectros de luz invisíveis ao olho humano atual, ouvir frequências que hoje não conseguimos perceber, processar informações em velocidades que fariam os computadores mais rápidos parecerem lentos. A humanidade poderia se tornar uma única mente coletiva, mantendo a individualidade, mas compartilhando conhecimento e experiências de forma instantânea. Problemas globais, como mudanças climáticas, pobreza e conflitos, poderiam ser resolvidos através da colaboração mental direta de bilhões de pessoas. Mas antes que essa visão futurística se torne realidade, existem desafios técnicos enormes que precisam ser superados. O primeiro é a fonte de energia. Como alimentar dispositivos tão pequenos por longos períodos dentro do corpo humano? Cientistas estão explorando maneiras de fazer os nanochips se alimentarem da própria energia do corpo. Calor corporal, movimento muscular, até mesmo a energia química das reações celulares. Alguns protótipos já conseguem funcionar indefinidamente usando apenas essas fontes naturais. Outro desafio crítico é a biocompatibilidade. O corpo humano tem um sistema imunológico extremamente sofisticado que ataca qualquer coisa que reconheça como invasora. Os nanochips precisam ser invisíveis ao sistema imunológico ou serem aceitos como parte natural do corpo. A fabricação em massa desses dispositivos também apresenta desafios únicos. Estamos falando de manufatura com precisão atômica, onde um único átomo fora do lugar pode inutilizar completamente o dispositivo. Então, quando exatamente essa tecnologia estará disponível? Especialistas preveem que os primeiros nanochips médicos simples estarão em testes clínicos dentro de 5 a 10 anos. Dispositivos para monitoramento básico de saúde poderiam estar no mercado antes de 2035. As aplicações neurais mais avançadas, como interfaces cérebro-computador, provavelmente levarão mais tempo. Estimativas conservadoras sugerem que poderemos ver os primeiros implantes neurais comerciais entre 2040 e 2050. Mas uma vez que a tecnologia prove ser segura e eficaz, a adoção poderia ser surpreendentemente rápida. Assim como smartphones se tornaram ubíquos em menos de uma década, nanochips médicos poderiam se tornar padrão para toda a população em questão de anos. Dentro de 30 anos, é possível que ir ao médico para implantar nanochips seja tão comum quanto fazer um exame de sangue hoje. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quão rapidamente estaremos preparados para essa transformação. O impacto dos nanochips na sociedade será muito além da medicina. Estamos falando de uma transformação completa de como vivemos, trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos uns com os outros. Profissões inteiras desaparecerão, enquanto outras que nem conseguimos imaginar hoje surgirão. Trabalhadores com nanochips poderão realizar tarefas com precisão sobre-humana, acessar instantaneamente qualquer informação necessária e colaborar de maneiras que hoje parecem impossíveis. A produtividade humana poderia aumentar em ordens de magnitude. O sistema educacional seria revolucionado.
Em vez de anos de estudo, habilidades complexas poderiam ser adquiridas em dias ou semanas. Isso democratizaria o conhecimento de uma forma nunca vista na história humana. As relações humanas também seriam transformadas. Imagine poder literalmente sentir as emoções de outras pessoas, compartilhar memórias diretamente, ou comunicar conceitos complexos instantaneamente sem palavras. Então, como podemos nos preparar para essa revolução tecnológica que está chegando? Primeiro, é crucial que nos mantenhamos informados sobre os desenvolvimentos na nanotecnologia e suas implicações. O conhecimento será a nossa melhor ferramenta para navegar nessa transição. Precisamos participar ativamente das discussões éticas sobre essa tecnologia. As decisões tomadas hoje sobre regulamentação, acesso e implementação determinarão como essa tecnologia será usada no futuro. Também devemos focar no desenvolvimento de habilidades que permanecerão valiosas, mesmo em um mundo aprimorado por nanochips. Criatividade, inteligência emocional, pensamento ético e conexão humana genuína. O futuro não precisa ser sobre substituir a humanidade, mas sobre aprimorá-la mantendo nossos valores fundamentais e nossa essência como seres humanos. Estamos vivendo em um momento único na história da humanidade. Pela primeira vez em nossa existência como espécie, temos o poder de dirigir conscientemente nossa própria evolução. Os nanochips representam não apenas uma nova tecnologia, mas uma nova era para a humanidade. Imagine um mundo onde cada pessoa tem acesso ao conhecimento coletivo da humanidade, onde doenças são eliminadas antes mesmo de se manifestarem, onde nossa capacidade de criar, explorar e compreender o universo não tem limites práticos. Esse futuro não é inevitável, mas é possível. E as escolhas que fazemos hoje, as conversas que temos, a preparação que fazemos, determinarão se essa tecnologia será uma bênção ou uma maldição para a nossa espécie. O futuro está literalmente em nossas mãos. E você, o que pensa sobre essa revolução dos nanochips? Está preparado para um futuro onde a linha entre biologia e tecnologia desaparece completamente? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Juntos, vamos explorar as tecnologias que estão moldando nosso futuro. Até o próximo vídeo.